Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma noite de vitória. Aleluia. É a noite a qual vamos aprender um pouco na palavra de Deus, né? Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante. Vou repetir a referência bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. O texto que está aqui é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Que diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: Vende vós aqui a parte, a um lugar deserto. Repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. Eles disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tenho o que comer. 37. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. 39. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em um grupo sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu aos discípulos, para que os pusesse diante dele, e repartiu os 2 pães por todos, e todos comeram e ficaram fartos. 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram eram quase 5.000 homens. Aleluia. Estamos diante da palavra de Deus, a qual fala que Jesus
ele multiplicou os pães, os peixes, né? Aleluia. E quando Jesus ele acabou de ensinar, né? Louvado seja o nome do Senhor, a palavra. E Jesus estava indo para um lugar, né? Deserto. E a Bíblia diz que a multidão, né? Sabia, conhecia os lugares onde Jesus ficava, né? E a multidão, sabendo disso, a multidão, ela chega primeiro, né? E quando a multidão chega, né? Que Jesus chega, ele olha a multidão, ele vai falar, eles são como ovelhas, que não tem pastor. E agora Jesus vai mandar a multidão se assentar sobre a grama verde. E conforme a multidão está sentada sobre a grama verde, Jesus começa a ensinar, né? O que é ensinar? A palavra ensinamento é educar, é aconselhar, é instruir, é orientar, né? Isso quer dizer o ensinamento. Jesus estava orientando a multidão através da palavra de Deus. E ali os discípulos, vendo que a multidão estava ali há muitos dias, os discípulos chegam até Jesus e diz e fala: Mestre, despede a multidão, porque a multidão está aí há muito tempo e eles vão acabar padecendo, vão acabar morrendo nesse deserto. E a Bíblia diz que Jesus vai falar para os discípulos: dá-lhe voz de comer, né? E a Bíblia diz que um dos discípulos, né, vendo aquela atitude, né, aleluia, ele fica sem orientação, porque o Senhor, ele sabe o que está fazendo, o Senhor conhece, o Senhor sabe, né, porque no meio daquele discípulo tinha um chamado André. André era irmão de Pedro. E quando André escuta aquelas palavras de Jesus, André fica um pouco atemorizado. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: manda a multidão se assentar. Aleluia. Né? E quando a multidão está assentada, Jesus começa a ensinar, né? E conforme Jesus está ensinando, a multidão não quer sair dali. A multidão, ela está tão atenta às palavras de Jesus, que a multidão não ligou se os alimentos que eles tinham acabado. Quem estava preocupado eram os discípulos. A multidão queria ouvir Jesus falar. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. Mas os discípulos que eram o problema. É os discípulos que fazem de tudo para que Jesus venha parar de falar a palavra de Deus para você. A multidão está ali, né? E agora, Jesus, vendo aquilo, ele falou: manda a multidão se assentar. Procura aí no meio quem trouxe a provisão. Aí vão procurar, vão achar um rapaz, né? Abre a sua Bíblia aí, João, capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim: depois disso partiu Jesus
para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Quando Jesus está andando em volta do mar da Galileia, a multidão segue ele. Por quê? Porque a multidão viu os sinais. Sabe por que você tem pessoas que gostam de você dentro da igreja? Porque as pessoas veem em você graça. A pessoa vê que você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente. E agora Jesus, né? Ele vai subir um monte. E da montanha ele vai ensinar a multidão que está lá embaixo. E conforme Jesus está ali ensinando, louvado seja o nome do Senhor, Filipe, que era um dos discípulos também, vai falar: Senhor, temos que comprar 200 pães, tem que comprar isso, comprar aquilo. Aí André vai procurar ali, e ele vai achar no versículo 9, João 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? André falou: o que é isso para tanto? Esse pouquinho não dá para nada. A Bíblia diz que Jesus é conhecido na Bíblia como multiplicador. A Bíblia diz lá em 2 Reis que o Senhor multiplicou o azeite da viúva. O Senhor, lá em 1 Reis 17, versículo 8 em diante, multiplicou a farinha e o azeite da outra viúva. Isso é uma prova que o Senhor pega o que você tem e multiplica. Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Na mão humana não vai produzir nada. Na mão humana, aqueles 5 pães de cevada, que eram pães pequenos, e peixinhos, mas na mão de Jesus, alimentou 5.000 pessoas. Na mão de Jesus, multiplica. E agora Jesus vai falar para os discípulos: pega esses pães e esses peixes, dá para a multidão. Agora eu vou entrar com uma revelação forte para você. Se você estiver em pé, é melhor sentar. Porque Jesus, antes dele te abençoar na parte material, anota aí. Primeiro ele vai fortalecer você espiritual. Ele vai te alimentar espiritualmente. Vai te estruturar, vai te preparar para que quando ele abençoar a sua vida material, o seu nariz não venha empinar. Porque Jesus, ele sabia que a multidão estava com fome. Ele sabia que a multidão estava precisando da provisão. Porque Jesus conhece
O engraçado nesse texto de Marcos e de João é que alguém se preocupou com a multidão. Talvez isso aconteça contigo. Alguém se importa com você. Alguém se preocupa com você, né? Claro, quem tem crente que não tá nem aí pro seu irmão, né? Mas tem crente que é igual o discípulo de Jesus. Estava preocupado com a multidão, porque ele não queria que a multidão sofresse ou morresse no deserto. Então, meu irmão, que você venha entender que o Senhor é na tua vida, né? Quando você entrega o teu ministério na mão de Jesus, eu tô arrepiado aqui, irmão. Que eu tô sentindo algo que sobrenatural. Tô sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Você tá sentindo aí do outro lado? Porque a Bíblia é clara. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, né, o Senhor está presente. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3, com mais um, 4. Então a presença do Senhor, ela está invadindo aí onde você está. Né? Porque Jesus, ele quer te alimentar nessa noite. Né? A gente vai entrar aqui em algum versículo que vai entrar no seu coração de uma forma bem profunda. Abre aí a sua Bíblia aí. Provérbios. Capítulo 1, versículo 5 e o 7, ó. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, que é o ensinamento. Quando você despreza a palavra de Deus, você se torna um louco. Mas quando você atenta para aquilo que a palavra está falando para você, porque Deus, ele não fala com parede. Deus, ele não fala com guarda-roupa. Deus fala com pessoas. Deus está falando com você que está aí do outro lado. Né? Um instruído é aquela pessoa que é tipo um professor da escola dominical, é um líder, é uma pessoa que já tem conhecimento. Né? E essa pessoa que tem um conhecimento, ela dá sábios conselhos. O que é isso? É aquela pessoa que é estruturada dentro das escrituras, que você senta para conversar com ela e ela te dá conselhos de sabedoria, conselhos bons. Né? Porque quando você ouve a palavra, né? Aí o que você não entende, o Senhor te dá a explicação do que você não entende. Mas quando você atenta para a palavra de Deus, quando você empresta o seu ouvido para a palavra de Deus penetrar dentro dele, vai gerando dentro de você a fé. Porque a fé
é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Primeiro, você ouve a palavra de Deus. E dentro de você vai produzindo a fé. Né? Aleluia. Então, a palavra, ela tem um poder de penetração tão profunda que ela entra entre a divisão da alma e da medula. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando a multidão ouviu a palavra, que a multidão entendeu o que a palavra estava dizendo, o Senhor, como é soberano e misericordioso, ele alimentou a multidão. Porque quem está na presença do Senhor, ele jamais te despede de mão vazia. Deus sempre coloca uma bênção na tua mão. Deus sempre coloca a vitória nas suas mãos. Deus não te deixa de mão vazia. Deus sempre coloca algo nas suas mãos. Mas às vezes, a gente, pelo olhar natural, a gente não vê. Mas o Senhor, nosso Deus, é o que vai adiante de ti. É Ele que vai na sua frente, que te dá vitória, te abençoa. Né? Mas quando você atenta, né, para a palavra, você vai aprender algo aqui nessa noite. Né? Porque a gente está fazendo aqui para você aprender é algo que, não sei se já fizeram isso para você, uma imersão só na Bíblia, irmão, só na palavra. E a gente pegou o texto básico de Marcos capítulo 6, versículo 30, para a gente entrar na imersão da palavra. O que é uma imersão? Imersão é um estudo aprofundado da palavra de Deus. Né? Se você tiver paciência e calmaria, você vai pegar aquilo que está sendo montado aqui, o quebra-cabeça. Está sendo montado para você agora, as peças, e vai se encaixando tudo no seu devido lugar. Porque você tem que aprender que a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra, mais a fé vai sendo produzida. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de produzir fé dentro de você, né? Porque a palavra, né? Quem é a palavra, irmão? A palavra, ela tem um nome, Cristo, né? A palavra se fez carne. A palavra era o verbo. Olha só, o que é o verbo? É um adjetivo. Né? E esse adjetivo dá a seguinte definição da palavra logos, que quer dizer palavra. E a palavra quer dizer verbo. E o verbo quer dizer o quê? A palavra. Como está lá em João 1. Ó, no princípio, pode pegar sua Bíblia e conferir aí, irmão. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, se tu pegar o versículo 1 até o 14, você vai achar a seguinte conclusão. Aqueles versículos todos estão apontando para um único significado. Jesus Cristo é a palavra. Né? Porque, irmão, quando você entende que é a palavra de Deus, quando você entende que a palavra é a inspiração divina, a tua mente começa a abrir. Né? Porque, irmão, quando você entende, né, que a palavra de Deus é grandiosa, sabe o que Deus reserva para você?
sua Bíblia aí, Provérbio capítulo 2, versículo 5 até o 7. Ó, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, ou ciência. Quando você entende o que está sendo dito, dentro de você é brotado um temor. E esse temor faz com que você ache o conhecimento de Deus através das Escrituras. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Conhecimento aqui é ciência. Entendimento aqui é compreensão. É você compreender entre a fé e a razão. É você compreender entre as coisas do Espírito e as coisas da carne. Olha o versículo 7 de Provérbio 2. Ó, Provérbio 2, versículo 7. Ó. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Além dele te dar a sabedoria, ele coloca um escudo no seu coração. Porque você anda na sinceridade. Né? Então, irmão, a palavra, quando ela entra, ela muda, ela transforma, ela converte. Né? Mas quando eu entendo o que está sendo dito, fica mais fácil do Senhor trabalhar. Porque, irmão, as coisas do Senhor é profunda, irmão. O Senhor tem algo para falar contigo nessa noite. Né? O Senhor, nosso Deus, Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Alguém que estava pensando em desistir da palavra. Alguém que estava pensando em abandonar o ministério da palavra, da pregação. O Senhor está falando para você, não abandona a tua chamada. Não entregue os pontos. Aguenta firme. Porque a tempestade vai passar. E quando a tempestade passar, você vai ver a brisa suave do Espírito Santo vinda sobre a sua vida. Nesse momento você está no meio de uma tempestade, não está? Nesse momento você está aí sem saber o que fazer. Mas ó, atenta para aquilo que está sendo dito. Fica ligado no que está sendo dito. Né? Porque o Senhor ele tem algo contigo nessa noite. Né? E agora vamos avançar nessa imersão. O que você vai ouvir agora vai mexer com você por dentro. Se você tem um caderno, anota aí. Abre a sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 10,
versículo 7. Olha o que a palavra faz com a tua memória. Meu pai, isso é muito forte, irmão. Olha só, Provérbio 10, versículo 7. Ó, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória do justo é abençoada. Então, irmão, a tua mente, ela é abençoada. Você está pegando esse negócio aqui, irmãos, porque a própria Bíblia está dizendo para você, na parte A memória do justo é abençoada. Né? Quando fala de memória, irmão, fala do cérebro, fala da mente, do psicológico. O Senhor está quebrando uma maldição que tentava impedir de você compreender a palavra. Porque está provado para você, a memória do justo é abençoada. O que estiver impedindo de você entender a palavra está sendo quebrado agora, nessa noite. Você crê? Escreve aí, eu creio. Quando eu entendi que a minha memória é abençoada, o Senhor tinha abrido o meu entendimento. Então, meu irmão, se você entender que a tua memória, ela é abençoada por Deus, o Senhor vai fazer você gravar mais versículos da palavra. E quando você não entende isso, você vai tendo dificuldade de compreender as Escrituras. Mas quando a tua mente entende, você compreende que a tua memória, ela é abençoada. Quando você entende que a sua memória, ela é abençoada, o Senhor, Ele abre a sua mente. Né? Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, em Romanos. Na Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Versículo 1 e 2. Que diz assim: Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que o teu corpo é como um sacrifício vivo, santo. Quando ele fala que o seu corpo é santo, você tem que se vestir decentemente, porque o seu corpo é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? O que é um culto racional? A palavra racional está se referindo ao raciocínio. É um culto direcionado pelo Espírito Santo, mas com sabedoria. Né? É um culto que tem ordem. É o culto que tem a decência. É o culto que tem o pudor. E é o culto que tem o horário certo para acabar. Né? E agora Paulo vai falar para você algo forte.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai vós. Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai vós. Ele está falando para o povo, vocês têm que ser transformados. E depois você vai transformar o mundo. Né? Aleluia. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já reparou aquele crente que está há 10 anos e a mente dele continua presa? O apóstolo Paulo provou para você que está aqui ao vivo que você tem que dar um culto a Deus com sabedoria. E como você renova a sua mente? É lendo as escrituras, é ouvindo a palavra, é se alimentando daquilo que é santo. E aí ele vai falar bem claro, não vos conformeis com este mundo. Quantos crentes, irmão, se conformam com as coisas deste mundo? Ele buscava, parou de buscar, alcançou o que queria, parou. Alcançou um pouco de entendimento, parou de pedir mais. E Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Né? Quando você renova o vosso entendimento, é pedindo a Deus que te dê uma mente renovada. Agora vai apertar um pouco para o teu lado. Quantos crentes que estão há muitos anos no Evangelho, mas tem uma mente de criança, é dodói, não pode ser corrigido, não pode ser repreendido, que fica bicudo. Aí Paulo está dizendo para você, renova a sua mente. Eu vou falar na sua linguagem, amadureça a tua mente. Né? Porque quando você tem uma mente madura, você vai discernir, irmão, as coisas corretamente. Aí Paulo está dizendo para você, renova a sua mente. Deixa o Espírito Santo governar a tua mente. Porque o Espírito Santo, ele quer ser o teu professor. Então, irmãos, quando você entende que a sua mente tem que ser renovada, quando você entende que a sua mente tem que ser restaurada, né? O Senhor te ajuda. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Anota aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ó. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A palavra está dizendo para você, como filho obediente, não vos conformando, não aceitando a situação em que você está. Quando você aceita essa tua situação, o Senhor fica impedido de trabalhar. Mas quando você fala, não, eu quero mais de Deus. Ei, Kalai, Joe, Managawe, Minaios. Quando você fala, eu quero mais,
Já reparou? Que tem crente que está há 10 anos no evangelho, 20 anos, não saiu da beira do rio. E o Senhor está falando, eu quero que você mergulhe na palavra. Sabe o que eles falam? Eu não consigo. Não é para mim. Agora, quando Deus acha alguém que fala, eu quero, aí Deus vai falar para você, mergulha. Mergulha aí na palavra, terra. Vai mergulhando aí, crente abençoado. Porque, irmãos, o Senhor, Ele tem algo com você. Né? Porque a palavra, quando ela penetra dentro de você, ela faz uma limpeza. Abre a sua Bíblia aí. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2. Eu falei contigo, irmão, que você vai manejar muitos versículos nessa noite. Muitos, irmão. A gente vai mergulhar em várias referências. Porque a imersão é isso. É um mergulho profundo, irmão. Ó. Que diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que é no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo João está dizendo para você. Não ameis o mundo. Não, né? O que é o mundo para você? O mundo para você é o planeta Terra? Não. O mundo significa os prazeres dessa vida. Quando você ama os prazeres dessa vida, você está aprisionado nas coisas desse mundo. Aí vem o apóstolo João dizendo para você, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando você fica focado nas coisas desse mundo, tá vendo? Isso aqui é uma caneca. Tá vendo? A caneca, ó. Olha para ela aqui, tá vendo? João está dizendo, não ameis o mundo. Quando você ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Porque esse mundo é passageiro. Esse mundo passa. Olha para você, né? Você já está com uma certa idade. Você vê como é que para você passou muito rápido. Né? Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 4, versículo 23. E o 24. Ó. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Ó o 24. E vós renovais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que Paulo está dizendo para você? E vós renoveis, né? Do espírito, do vosso sentido. Paulo está dizendo, pede a Deus para renovar a sua mente. Pede ao Espírito Santo para trabalhar dentro do seu entendimento. E vós revestais do novo homem. Não tem quando você aceitou Jesus, depois você se batizou, agora você é uma nova pessoa. Né? Porque você tem que viver em novidade. Né? Aleluia.
Abre a sua Bíblia aí, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz assim, a Bíblia: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo está dizendo, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, Paulo está dizendo para você, assim nós, ele falando para a igreja de Roma, para os romanos, andemos também em novidade de vida, né? Porque o evangelho de transformação é aquele evangelho assim, você bebia, não bebe mais, você fazia muita coisa errada, não faz mais, porque agora você quer andar numa nova vida. Que vida é essa? É a vida de Deus dentro da tua vida, né? E essa vida produz dentro de você uma esperança de mudança no seu caráter. Quando você tem o seu caráter, né, moldado pelo Espírito Santo, as pessoas veem a diferença. Agora o negócio vai dar um apertão pro teu lado. O teu caráter está ligado ao teu ciclo de amizade. O gênero é definido. Deus fez o homem macho e a mulher fêmea. Dentro do ventre já está definido macho e fêmea. Mas o teu caráter é moldado pelas amizades que você tem. Se você anda com homem de Deus, com mulher de Deus, você vai ser influenciado a ser mulher de Deus, homem de Deus. Se você anda com quem ora, você vai orar. Se você anda com quem lê Bíblia, se consagra, você vai ler Bíblia, vai se consagrar. Mas agora, se você anda com a pessoa que fala mal dos outros, essa pessoa vai te influenciar a falar mal da vida dos outros. Eu tenho um recado de Deus para você. Escolha com quem você anda. Escolha as suas amizades. Não sai andando com qualquer pessoa. Entendeu? Isso é um alerta para você, irmão. Porque eu tenho escolhido as amizades ao qual eu ando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, né, Ele tem uma grande obra na tua vida. Mas só que as amizades que você tá podem te ajudar ou te atrapalhar. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 17, 18, que diz assim: Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei vós do Espírito. Paulo está dizendo para você, não vos embriagueis no vinho que há contenda. O que Paulo está dizendo para você? Para de ver aquilo que não te edifica em nada. Se alimenta daquilo que te edifica. Né? Ele está dizendo, não vos embriagueis no vinho que há contenda. Se você está conversando com alguém e a pessoa gosta de contenda, né? Se afasta. Né? Mas se a pessoa está falando e você está testificando com o teu espírito, se aproxima. Né? Paulo está dizendo para você, eu não vos embriagueis. Embriagar aqui é você ficar chapado, bêbado.
É quando você se alimenta das coisas desse mundo. Aí a tua mente fica difícil de raciocinar. Quando a pessoa está embriagado, chapado, a mente dela fica embaralhada. Quando você se alimenta com as coisas desse mundo, o Espírito Santo ele tenta trabalhar, mas fica difícil, porque a sua mente está nas coisas dessa terra. Mas quando você entende que a sua mente tem que estar no céu, o Senhor trabalha na tua vida. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí em Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Ó. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Ó. Eu vou advertir-te do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando você deixa o Espírito Santo renovar a sua mente, o Senhor te dá revelações profundas. Né? O apóstolo Paulo está dizendo, eu vou lhe advertir do novo. Né? Não tem aquele louvor que fala do Espírito Santo, que o cantor diz para o Espírito Santo fazer arder de novo? Né? Quando Paulo fala sobre o novo, ele está falando para que o Senhor venha renovar você. Eu vou advertir-te do novo. O Senhor está te renovando nessa noite. O Senhor Deus está te dando uma unção nova nessa noite. Você acredita nisso? O Senhor está fazendo algo novo na tua vida. O Senhor está fazendo algo diferente na sua vida. Porque você está atentando porque a palavra diz. Você entendeu que Jesus ele alimenta a multidão. Aí Jesus entra com a provisão. Sabe quem é Jesus na Bíblia? Anota aí. Jeová Jireh. O que é Jeová Jireh? O Senhor Deus provedor. Jeová Jireh é Deus da providência. Então Jesus, ele proveu aquele alimento para a multidão. Né? Porque ele faz isso. Ele não deixa que o nome das pessoas é envergonhado. Que isso, irmão? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus manda Pedro, né, ir para o meio do mar e manda Pedro jogar a rede. Mas só que Pedro vai falar para Jesus que uma noite anterior, Pedro e João e André não pegaram nada, mas porque Jesus manda, eles lançaram a rede. Porque Jesus, ele zela pelo seu nome. Você pegou isso, irmão? Isso aqui é a revelação que vem agora para você. Jesus, ele zela pelo seu nome. Sabe por que ele zela pelo seu nome? Porque você carrega o nome de Jesus na tua vida. E quem tem o nome de Jesus sobre a vida dele, a vida dela, o Senhor guarda o seu nome. Protege o seu nome, a sua integridade. Aleluia. Né? Mas conforme a tua mente ela está focada, aleluia, né?
Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Que diz assim: portanto, se já ressuscitate com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A tua vida está escondida na mão de Deus. Os teus sonhos e projetos estão na mão de Deus. Mas quando você entende que você tem que ter uma mente nova, já reparou que quando você compra um guarda-roupa novo, você não fica todo feliz, todo alegre? Assim tem que ser a tua mente. A tua mente, ela tem que se renovar. A tua mente tem que desenvolver. Aí Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai vós. Quando você deixa o Espírito Santo entrar na tua mente, o Senhor transforma o seu caráter. Você está pegando esse negócio? Porque o Senhor, Ele tem poder, irmão. Aleluia. O Senhor, Ele tem poder. Só basta você deixar Ele trabalhar. Né? Porque quando a palavra ela entra na tua mente, que você entende que a tua memória é abençoada, né? O Senhor trabalha na sua mente, irmão. E quando você entende isso, o Senhor nosso Deus, Ele faz coisas grandes sobre a tua vida. Né? Você sabia que a sua boca é uma fonte de água, um manancial? Abre aí, Provérbio 10, versículo 11. Ó, a boca do justo é um manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca dos justos é um manancial de vida, né? Aquilo que sai da sua boca, você que é cristão, tem que ser vida, palavra de vida, mesmo que venha ser de uma forma dura, forte, mas que essa palavra venha produzir na pessoa mudança de caráter, de personalidade, né? Porque a palavra, quando ela entra dentro do seu interior, não tem quando você bebe água, que você se sacia. Assim é a palavra de Deus. É comparada como água, que sacia não o exterior, a sua matéria física, mas a palavra ela sacia a sua alma e o seu espírito. Já reparou que quando você ouve a palavra, você comenta com o irmão que está do lado e fala assim: que palavra abençoada, falou comigo. Sabe por que a palavra de Deus sempre vai falar com você? Porque você tem o Espírito Santo que inspirou a Bíblia Sagrada, meu irmão. Aleluia.
Porque o Senhor, Ele sempre te ajuda. Abre a sua Bíblia aí, Provérbio 10, capítulo 10, versículo 31. Ó. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desagarrada. Versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios andam cheio de perversidade, né? Então a boca do justo produz sabedoria. Então a sua boca, as palavras que tem que sair da tua boca é de sabedoria, né? É aquelas palavras que venham entrar no coração da pessoa e a pessoa venha falar: poxa, que palavra de edificação você falou para mim, né? Aleluia. Provérbio capítulo 11, versículo 9. Provérbios capítulo 11, versículo 9. Ó. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Você pegou? O hipócrita, com a sua boca, ele difama o seu próximo, ele fala mal dos outros. Mas você que é cristão, usa o conhecimento que Deus te deu para promover libertação no coração e na mente de alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Provérbio, capítulo 11, versículo 25. Vai anotando aí, irmão. Depois você entra no meu Facebook, você vai ouvir as referências, vai estar aí, né? Você vai ouvir tudo, em nome de Jesus. Ó. A alma generosa engordará, e o que rega também será regado. A alma generosa engordará, né? E o que rega também será regado, né? Engordar aqui, irmão, é a pessoa que, quando faz o bem, ela fica feliz, ela se satisfaz, ela se enche de alegria, né? Quando faz o bem. Quando você faz o bem para alguém, não importa se a pessoa é crente ou ímpio, a sua alma ela se engordará, ela se fortalecerá, porque você está fazendo um bem para uma pessoa que você nem conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele é contigo, né? Aleluia. Provérbio capítulo 12, versículo 25, que diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra.
A solicitude no coração do homem o abate, né? É quando você recebe uma notícia triste que te deixa para baixo. Já aconteceu com você? Você está todo alegre, aí vem alguém e te dá uma notícia triste, ao teu coração pesa. Aí vem um irmão usado pelo Espírito de Deus e fala, ó, eu sei que você recebeu uma notícia, ó, mas ó, o Senhor está na tua vida, se fortalece. Aí você se levanta. Aleluia. Provérbio capítulo 13, versículo 13. 13. Ó. O que despreza a palavra perecerá, mas o que tem o mandamento será galardoado. O que despreza a palavra perecerá. É presa fácil para o inimigo. Mas aquele que teme o mandamento será galardoado. Aquele que entende e teme a palavra de Deus será recompensado. Né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Porque o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Deus seja contigo, irmão, a cada dia. Provérbio capítulo 14, versículo 31. Ó. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Quando você oprime alguém ao qual Deus fez, você aborrece a Deus. Mas quando você se compadece dessa pessoa e ajuda ela, o Senhor te honra. O Senhor te abençoa grandemente. Aleluia. Porque quando você faz o bem, ajuda alguém de alguma forma, o Senhor te abençoa. O Senhor usa outras pessoas para te abençoar. Aleluia. Deus é contigo, irmão. Não esqueça disso. Deus é contigo. Aleluia. É, Deus. Provérbio 16, versículo 20 e 21. Provérbios 16, versículo 20 e 21. Que diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Ao 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Né? O que atenta prudentemente. O que é prudência? Aquela pessoa que tem atenção. Quando você dá atenção para a palavra, né?
Ó, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado, será feliz. Além do Senhor te fortalecer, através da palavra, Ele faz você ser feliz na presença dEle. Mesmo passando tempestade, você é feliz. Sabe por quê? Porque a sua alegria, ela está na opção. Você decidiu ser alegre, independente das dificuldades ou não. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é com você. Aleluia. Eu peço que você venha cada dia, irmão, se afirmar. Não desista. Né? Se mantenha firme na presença de Deus. Porque, irmãos, quando você deixa a palavra entrar dentro do seu coração, o Senhor trabalha na sua mente. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. E eu vou encerrar aqui, em nome de Jesus. Ó. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então, toda a palavra de Deus é pura, desde Gênesis a Apocalipse, irmão. Né? Porque a palavra, quando ela entra dentro do seu coração, né? A palavra ela vai ter a divisão da alma, da medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Né? Você que vai assistir esse vídeo, eu peço que você venha entender que a palavra que foi falada hoje foi no seguinte propósito: de te alimentar, de te levantar, fortalecer a tua fé, te animar e que tudo aquilo que foi falado, irmão, eu espero e creio que eu venha ter contribuído para te ajudar de alguma forma. Se eu falei algo que não foi legal, não foi justo, que os irmãos, que as irmãs venham me perdoar. Porque a intenção que eu tenho quando eu gravo as lives, irmão, não é eu querer aparecer, irmão. Longe de mim esses pensamentos malignos de querer ir no Facebook, querer se mostrar. O meu objetivo é fazer com que você venha compreender a palavra de Deus. O meu objetivo é te ajudar. Eu não posso estar aí na tua casa, porque eu não sei onde você mora. Mas esse vídeo vai até você de alguma forma, alguém vai compartilhar, alguém vai enviar para você.
E aí você vai ver esse vídeo. Eu peço a Deus que quando você vê esse vídeo, que o Espírito Santo venha esclarecer melhor ao seu coração essa imersão. Porque a palavra, quando ela entra dentro do seu coração, ela tem um poder de transformação, né? Que quando essa palavra entrar no teu coração, que quando você entender que a sua memória, a sua mente é abençoada por Deus, você vai mandar mensagem, você vai confirmar, falar, irmão, eu entendi que a minha mente é abençoada. Né? É como está lá no livro de Gênesis, que Deus falou para o homem dominar. Eu quero falar para você, cristão, domina a tua mente. Não deixa a tua mente dominar você. Deus chamou você para dominar. Deus te chamou para você ter o controle da tua mente. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero ter te ajudado de alguma forma, né? Estou aí para te ajudar, né? Aí eu te peço que quando tu entrar na minha página no meu Facebook, lá está o meu número de contato, né? Se você quiser me mandar mensagem, você entra lá na minha página, vai ver meu WhatsApp, você me aciona no WhatsApp, aí eu vou conversar contigo, tá? Se eu puder te ajudar de alguma forma, né? Não interessa, irmão, qual é a igreja que você está frequentando. Eu sou também igreja igual a você. Não importa qual a denominação que você está. Se você precisa de ajuda, se eu puder te ajudar, entra na minha página no Facebook e me chama no Zap, né? Que eu vou estar entrando em contato com você, né? E eu vou estar te ajudando de alguma forma, seja com oração, com palavra, com orientação. Estamos aí para te ajudar, tá? Fica na paz do Senhor, né? Tenha uma boa noite. Que Deus venha te ajudar, irmão. Você vem entender que independente de qualquer igreja que você está, você tem um amigo. Eu não sou um amigo de mentira, de te enganar, não, irmão. Você tem um amigo de verdade. Se eu puder te ajudar, me chama no WhatsApp. Entra na minha página lá no Facebook e me chama lá, tá? Que eu vou ter o maior prazer de te ajudar em alguma coisa. Amém? Fica na paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada, irmão. Que você venha dormir tranquilo. Que você venha colocar sua mente para descansar. Que você venha orar antes de dormir. Essa é a minha recomendação. Antes de você for dormir, você ora. Me inclui nas suas orações, que eu vou estar te incluindo nas minhas orações. Assim nós edificamos o corpo de Cristo. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus.